Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno e eu venho trazer aqui um pequeno resumo, né, dessa primeira parte dos aspectos tributários aplicados à logística, supply chain, transportes, tá bom? Nesta parte um, né, a gente começou falando sobre o conceito, né, o conceito de tributo, que, de acordo com o artigo 3º do CTN, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que o tributo ele é pago em dinheiro, né? Um primeiro ponto, ele não pode ser pago com outras mercadorias, ser pago com bens, né, do ativo imobilizado da empresa. Ele é pago em dinheiro, né? Não se trata de uma sanção, você não está sendo punido ao pagar um tributo. Você, na verdade, está, após ter um fato gerador realizado por você, pagando o tributo previsto em lei, né, como ele diz, instituído em lei, e plenamente vinculado. Né, há limites para aquilo que o Estado pode cobrar de nós, né, acerca dos tributos. Tá? O tributo no direito administrativo, ele é parte de uma estrutura do direito financeiro. Né? Na verdade, no direito financeiro, nós temos o orçamento público, que é aquela previsão de tudo aquilo que vai ser gasto pelo ente público, bem como onde é previsto também as receitas que virão. Né? Um tipo de receita pública é o tributo. Né? Então, o tributo ele faz parte dessa estrutura e de como o Estado consegue se manter e a máquina, né, estatal continuar rodando, né, as atividades públicas, os serviços públicos. Tá bom? Além disso, falamos sobre as espécies tributárias, né, impostos, taxas, contribuições e contribuições de melhoria. Qual a diferença deles? Né? Foi dito, né, em aula que o imposto ele é aquele que parte de uma atividade do indivíduo, seja ele pessoa física ou jurídica. E uma dica aí é que imposto sempre começa com um I, né? Porque é um imposto sobre tal coisa. Então, o IR é um imposto, o IPI é um imposto, o ICMS, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o ISS são impostos, né? Que sempre surgem a partir de um fato gerador realizado pelo contribuinte. Já as taxas não. Normalmente elas estão vinculadas ao poder de polícia, né, executado pelo Estado, ou a utilização de um serviço público. Exemplos de taxas: taxa cartorária, taxa de registro comercial na junta, taxa para emissão de passaporte, por aí vai, tá bom? Já as contribuições, elas podem ser sociais, de intervenção no domínio econômico ou de interesse de alguma categoria profissional ou econômica, tá? As contribuições sociais são as mais conhecidas, né? Por exemplo, a CSLL, o PIS e a COFINS são contribuições sociais já bastante conhecidas, tá? E a contribuição sobre o domínio econômico é chamada CID, por exemplo, tem a CID combustível, né? E por aí vai. Já as contribuições de melhoria são aquelas cobradas pelo Estado quando uma melhoria realizada por ele gera um lucro para aquele indivíduo. Né? Por exemplo, a valorização de um bem por conta de uma obra pública. O meu imóvel valia algo e aí é construído um aeroporto, um shopping, uma grande via expressa próxima, ou então aquela região era uma região que era de ruas de terra, e aí então passa a ser asfaltado. Estas melhorias, elas podem agregar valor ao imóvel e, por exemplo, ser cobradas com o aumento do IPTU, né? Mas isso está dentro do âmbito do imposto IPTU. Mas além disso, pode ser cobrada uma contribuição de melhoria, tá bom? Além disso, nós falamos sobre os princípios constitucionais tributários, né? Princípio da legalidade, anterioridade, isonomia, competência, capacidade contributiva, vedação ou confisco, liberdade de tráfego e uniformidade geográfica. Vale a pena aí relembrar, né, o que são cada um destes princípios constitucionais que norteiam o direito tributário, tá bom? Além disso, falamos sobre o procedimento da cobrança tributária, que começa com uma hipótese de incidência, que é a previsão legal, passa pelo fato gerador, que é a ação concreta, né, do contribuinte, depois desemboca na obrigação tributária, que nasce a partir desse fato gerador, passando para o crédito tributário, que é quando nasce de fato a possibilidade do fisco cobrar um crédito tributário líquido e certo, a notificação, que é o aviso ao contribuinte de que ele deve pagar,
né? Então vem normalmente a extinção do crédito tributário, ou essa extinção se dá pelo próprio pagamento, ou depois pode se instaurar um processo administrativo tributário, né? E assim, ao final, né, chegar à extinção do crédito tributário. Não havendo pagamento, não havendo contestação, a forma do Estado cobrar, ele inscreve esse indivíduo em dívida ativa, né, e isso pode desembocar então na execução fiscal, né, onde, por exemplo, um bem do indivíduo vai ser colocado à venda, por exemplo, em leilão, para que o valor que esta venda em leilão gerar possa então quitar esta dívida tributária. Tá bom, pessoal? Além disso, falamos da diferença entre imunidade, isenção, não incidência, alíquota zero e diferimento, que são formas de não pagar o tributo naquele momento, mas coisas completamente distintas. Uma imunidade se dá quando a Constituição Federal prevê que não incidirá tributo sobre algo. Exemplo, livros, templos de qualquer culto, partidos políticos. Então a Constituição prevê que os órgãos não poderão instituir tributo sobre estes temas. Tá bom? Então isto é uma imunidade. Já a isenção, ela é também a ausência desta cobrança, mas por conta de uma previsão legal. Exemplo, uma isenção de IPTU para fábricas que geram empregos. Outro exemplo, a isenção de IR para pessoas que tenham rendimentos até tal valor, né? Então a pessoa é isenta, porque a lei prevê isso. Perfeito? Isso é isenção. Já a não incidência, não há previsão de imunidade, não há previsão de isenção, porém, o órgão tributante decide por não tributar aquilo porque não houve o fato gerador. Tá? Então não se trata de uma não cobrança por uma previsão legal, mas sim porque o fato gerador previsto para o tributo não aconteceu de acordo com a análise. Tá? Por exemplo, uma venda de legumes de um produtor, né, rural. Não enseja IPI, porque o IPI só enseja quando há produção de produto industrializado. Tá bom? Então não há a incidência de tributo neste caso. Já a alíquota zero, existe o fato gerador, existe a incidência, porém o órgão tributante decide diminuir aquela alíquota a zero por conta da necessidade daquele produto, da importância daquela atividade. Por exemplo, a alíquota zero para alimentos da cesta básica. Tá? Esse é um bom exemplo de alíquota zero. Além disso, nós temos o diferimento, que não se trata de um não pagamento, mas uma postergação desse pagamento para o futuro. Um exemplo é tratarmos sobre o ICMS-ST, a substituição tributária, quando ao invés de ser cobrado num momento da cadeia, é então postergado para ser pago mais à frente. Né? Então, o ICMS, neste caso, é um bom exemplo de diferimento. Tá bom? Além disso, nós falamos sobre os tributos e as esferas de governo, né, municipal, estadual, federal, tá? E tratamos também dos tipos de tributo de acordo com as suas incidências. As receitas de venda de produtos e serviços, que são tributados por IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Falamos sobre importação de bens e serviços, que são tributados o imposto de importação, o IPI importação, PIS, COFINS importação, CID, ICMS ou ISS, a depender se é um produto ou um serviço importado. Falamos sobre a tributação na folha de salários, que tem as contribuições previdenciárias, no caso, INSS, patronal, INSS do próprio indivíduo, que é retido pela empresa, o próprio FGTS, né? Falamos sobre a tributação sobre patrimônio, né? O ITR para imóveis rurais, o IPTU para imóveis urbanos, o IPVA para automóveis, né? E também a tributação sobre lucro, né? No caso o IRPJ e a CSLL, tá bom? Nós adentramos um pouquinho sobre cada um dos tributos, falamos do ICMS, né? Que tem como fato gerador a circulação de mercadorias ou transporte interestadual, intermunicipal e o serviço de comunicação, tá? Que é um tributo estadual, né, sujeito a não cumulatividade, e aí adentramos um pouco mais. Falamos do ST, que como eu disse anteriormente, é uma tributação em que eu não cobro tudo por toda a cadeia por conta de uma necessidade do mercado. Então eu cobro normalmente da indústria, né? Seja um ST para frente ou para trás, né? Eu cobro da indústria porque é mais fácil de averiguar.
Eu dei o exemplo da Coca-Cola, né? É mais fácil adentrar cada bar que vende Coca para ver a tributação e o recolhimento, ou eu tributar tudo da Coca-Cola quanto indústria e ela já paga por toda a cadeia. E aí falei sobre as formas de calcular isso, via MVA, né? Ou via pauta. Então falei um pouco do ST. Falei sobre o IPI, que é o imposto sobre produto industrializado, que é um imposto federal, né, e que vai ser tributado com uma tabela chamada TIP, e aí as alíquotas vão estar lá de acordo com cada produto. Quanto mais essencial, menos tributado. Quanto menos essencial, mais alta é a tributação. Falei sobre o ISS, que é o imposto sobre serviço, um imposto municipal, que tem alíquota entre 2% e 5%, a depender da previsão da legislação municipal. Falei do IR da CS, né, tributo sobre lucro, né, então o oferimento de lucro gera esse tributo, a alíquota do IR de 15%, podendo chegar a 25%, de CS de 9%. Mais um tributo federal que tem como modalidades, né, o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado ou até mesmo parte do Simples Nacional. Perfeito? Falei sobre PIS/COFINS, né, um tributo que incide sobre receita, né, sobre faturamento, tendo toda uma variação de alíquotas a depender do tipo. PIS/COFINS cumulativo, PIS/COFINS não cumulativo, PIS/COFINS importação, PIS sobre folha de pagamento, né, e falei sobre as formas, modalidades, cumulativa, não cumulativa, monofásico, perfeito? Então o PIS/COFINS sendo uma contribuição social, tá? Em âmbito federal, perfeito? Falei sobre imposto de importação e o imposto de exportação, né, que tem listas que balizam a tributação deles, que são justamente os tributos estes federais, cobrados quando do envio de um produto para fora do país, ou então o contrário, né, a entrada de um produto no nosso país. Perfeito? Então, esta foi a primeira parte da nossa aula, tratando sobre os aspectos tributários na logística, no supply chain e no transporte. Eu volto no próximo vídeo, né, para falar para vocês sobre os aspectos e as questões da segunda parte dessa aula, tá bom? Até a próxima.